Você já imaginou construir um navio do tamanho de um campo de futebol e sozinho? Sem guindastes, sem tratores, sem uma equipe de engenheiros. Apenas você, suas ferramentas e a palavra de Deus ecoando em seu coração. Noé fez isso, e a história que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga obediência, fé e a soberania divina. Como um homem comum construiu a maior embarcação do mundo antigo? Quanto tempo ele levou? Como ele cortava árvores gigantes? Onde ele conseguia o betume? E a pergunta que ninguém faz: ele realmente estava sozinho? Como ele dormia sabendo que o mundo inteiro o considerava louco? Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre a Arca de Noé. Esta não é apenas uma história bíblica, é um manual de perseverança radical. Bem-vindo a mais uma jornada entre fé, história e mistério. Hoje, vamos mergulhar no canteiro de obras mais extraordinário da história humana. Não é apenas sobre madeira e pregos. É sobre um homem que ouviu a voz de Deus quando o mundo inteiro zombava dele. Um homem que passou décadas serrando, martelando, pregando, enquanto a chuva nunca caía. Enquanto seus vizinhos construíam casas confortáveis, ele construía uma arca gigantesca. Enquanto outros plantavam vinhas e colhiam uvas, ele cortava árvores sem fim. Enquanto o mundo ria, ele obedecia. Vamos descobrir juntos como foi o dia a dia dessa construção impossível. Os desafios técnicos. As dúvidas silenciosas. A perseverança inabalável. E vamos entender, através da teologia reformada, o verdadeiro significado espiritual por trás dessa narrativa. Vamos ver como cada tábua pregada era um ato de fé, como cada camada de betume era uma declaração de confiança. Antes de começarmos, faça parte dessa comunidade. Comente agora de qual cidade ou país você está nos assistindo. Eu realmente quero saber quem está aqui comigo nessa jornada. Quero saber se você está no Brasil, em Portugal, na África, nos Estados Unidos, mas onde quer que seja. E não esqueça, ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa série bíblica, porque o que vem pela frente vai transformar sua compreensão das Escrituras. Pegue seu café, se acomode e vamos começar essa jornada extraordinária. Imagine estar diante de Deus recebendo o projeto de construção mais audacioso já concebido. Não é uma casa, não é um templo, não é uma ponte. É uma arca gigantesca que vai salvar a vida na terra de uma destruição total. A Bíblia nos conta em Gênesis 6, 13 e 14. Então disse Deus a Noé: resolvi dar fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Pare e pense nisso por um momento. Noé não era um carpinteiro profissional, não era um arquiteto naval, não tinha diploma em engenharia. Ele era um homem justo em uma geração perversa. E Deus o escolheu exatamente por isso. Gênesis 6, 9 nos diz algo fundamental. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. 3 características: justo, íntegro, andava com Deus. A teologia reformada nos ensina algo fundamental aqui. A soberania divina precede a ação humana. Deus não escolheu Noé porque ele sabia construir barcos. Deus não o escolheu porque ele tinha músculos fortes ou ferramentas sofisticadas. Deus escolheu Noé porque ele, em sua soberania absoluta, havia determinado preservar um remanescente justo através desse homem. A salvação não começa com a capacidade humana, começa com a eleição divina. Isso é crucial para entendermos toda a narrativa. Noé não mereceu ser escolhido por suas habilidades técnicas. Ele foi escolhido pela graça eletiva de Deus, e então foi capacitado para a tarefa. Romanos 9,16 nos diz: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Noé experimentou isso antes de pregar o primeiro prego. Agora vamos aos detalhes técnicos, impressionantes que Deus revelou.
Deus não apenas disse, faça uma arca. Ele deu especificações precisas. Gênesis 6, 15, 16. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça uma abertura de 45 centímetros para a iluminação na parte de cima da arca. Ponha uma porta lateral e construa um andar inferior, um segundo andar e um terceiro. Vamos destrinchar essas medidas e entender o que elas significam. 135 metros de comprimento. Para você ter uma ideia prática, isso é maior que um campo de futebol oficial, que tem 105 metros. É equivalente a 45 carros estacionados em fila. É mais longo que a Estátua da Liberdade é alta, incluindo o pedestal. É quase o tamanho de um navio de cruzeiro pequeno, 22 metros e meio de largura. Isso é aproximadamente a largura de 8 faixas de uma rodovia. É o suficiente para você colocar 5 ônibus lado a lado, 13 metros e meio de altura. Isso equivale a um prédio de 4 andares. É a altura de 4 girafas empilhadas. Agora, vamos calcular o volume interno, cerca de 40 mil metros cúbicos. Para você visualizar, isso é espaço suficiente para 522 vagões de trem padrão, ou 11 campos de basquete cobertos, ou aproximadamente 10 piscinas olímpicas. A capacidade de carga da arca é estimada em 15 mil toneladas. Como isso foi possível? Como um homem poderia sequer conceber começar uma obra dessas sem máquinas modernas? Como ele não desistiu na primeira semana, olhando para a imensidão do projeto? Aqui entra algo fascinante que a arqueologia e a história da engenharia nos revelam. As civilizações antigas não eram primitivas como imaginamos. Temos uma tendência moderna de olhar para o passado com condescendência, achando que nossos ancestrais eram ignorantes. Mas isso está longe da verdade. As pirâmides do Egito foram construídas aproximadamente na mesma época que a Arca de Noé, segundo cronologias bíblicas. Essas estruturas demonstram conhecimento avançado de matemática, astronomia e engenharia. Na Mesopotâmia, região próxima aonde Noé provavelmente vivia, já existiam tradições sofisticadas de construção de grandes embarcações fluviais. Os sumérios e acadianos construíam barcos de até 30 metros para navegação nos rios Tigre e Eufrates. Eles dominavam técnicas como sistemas de alavancas e roldanas simples feitas de madeira e corda, engenharia de encaixes, conexões de madeira que não dependiam apenas de pregos, uso de betume natural para impermeabilização, cálculos básicos de proporção e equilíbrio. O conhecimento existia, a tecnologia básica estava disponível, mas ainda assim, o desafio era monumental, porque uma coisa é construir um barco de 30 metros. Outra completamente diferente é construir um de 135 metros. A escala multiplica exponencialmente os desafios. E aqui chegamos a uma pergunta crítica. Por que essas proporções específicas? Por que 135 x 22,5, 13,5 metros? Por que não fazer uma arca mais larga e baixa, ou mais estreita e alta? A resposta revela a sabedoria divina no design. A proporção comprimento, largura, altura da arca é aproximadamente 30,53. Essa proporção é quase idêntica às proporções usadas em navios cargueiros modernos. Engenheiros navais trabalham há séculos para encontrar a proporção ideal que oferece máxima estabilidade em mares agitados, máxima capacidade de carga, mínima resistência ao movimento, maior dificuldade de virar. E Noé recebeu essas proporções há 4.000 anos, direto de Deus, sem cálculos, sem simulações de computador, sem testes em tanques de ondas, apenas obediência às instruções divinas. E aqui chegamos à reflexão espiritual mais profunda deste primeiro bloco. Noé não construiu a arca confiando em suas próprias forças. Ele não acordou um dia pensando, sou tão talentoso que consigo fazer isso. Não, ele acordou todos os dias pensando, Deus ordenou, Deus vai me capacitar. A fé reformada nos ensina que a graça capacitadora de Deus sempre
acompanha seus mandamentos. Quando Deus ordena, Ele também equipa. Quando Deus chama, Ele também sustenta. Quando Deus determina, Ele também realiza. Filipenses 2:13 nos ensina: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Noé não tinha certeza de que conseguiria, mas tinha certeza absoluta de que Deus era fiel. E essa diferença é tudo. Muitas vezes confundimos fé com autoconfiança. Não é. Fé é reconhecer nossa total incapacidade e descansar na total capacidade de Deus. Noé olhou para o projeto e pensou: isso é impossível para mim. E então Deus respondeu: exatamente. Por isso você vai depender totalmente de mim. Agora pense comigo. Quantas vezes Deus te chamou para algo que parecia impossível? Quantas vezes você olhou para a arca que Deus colocou diante de você e pensou: não consigo? Um chamado ministerial que parece grande demais para você. Um casamento quebrado que parece irreparável. Um vício que parece invencível. Uma situação financeira que parece sem saída. Noé nos ensina que fé não é ter todas as respostas. Fé não é sentir-se capaz. Fé é começar mesmo sem saber como vai terminar. Fé é dar o primeiro machado na primeira árvore, mesmo sem entender como isso vai virar um navio de 135 metros. Hebreus 11:7 resume perfeitamente. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, com temor construiu uma arca para salvar sua família. Coisas que ainda não se viam. Noé nunca tinha visto uma enchente global. Talvez nunca tivesse visto nenhuma chuva forte, mas ele construiu como se fosse chover amanhã. Isso é fé que trabalha, fé que constrói, fé que obedece. Comente agora, qual é a arca que Deus está pedindo para você construir na sua vida hoje? Um ministério? Um projeto? Uma restauração familiar? Uma mudança de carreira? Escreva nos comentários: eu quero saber e quero orar por você. Então seja específico. Compartilhe seu desafio. Agora vamos entrar no canteiro de obras. Vamos sentir o cheiro da madeira sendo cortada. Ouvir o som do machado batendo no tronco. Vamos experimentar o cansaço nos músculos e a dúvida no coração. Imagine o primeiro dia. Noé acorda antes do sol nascer. O ar ainda está fresco e úmido do orvalho da noite. Ele olha para o terreno vazio, onde nos próximos anos, décadas na verdade, a arca se erguerá. Suas mãos, ainda não calejadas, seguram um machado de ferro ou bronze. Suas costas já doem antecipadamente só de pensar no trabalho que vem pela frente. Mas o chamado é claro. A ordem é explícita. O trabalho precisa começar. E ele começa com uma oração, com um suspiro profundo, com o primeiro golpe. A primeira tarefa: conseguir madeira. Muita madeira. Toneladas de madeira. Gênesis 6:14 especifica madeira de cipreste. No hebraico original, a palavra é gopher, e até hoje há debate acadêmico sobre qual árvore exatamente era essa. Alguns estudiosos sugerem que pode ser cipreste, conhecido por sua durabilidade. Outros propõem cedro, abundante na região e resistente à decomposição. Outros ainda falam de uma árvore resinosa que já pode estar extinta. O que sabemos com certeza é que precisava ser madeira durável, que não apodrecesse facilmente, resistente à água, que não inchasse ou rachasse, abundante na região, porque seria necessária em grande quantidade, forte o suficiente para suportar o peso estrutural imenso. Vamos fazer algumas contas impressionantes aqui. Para construir uma embarcação de 135 metros de comprimento, quantas árvores seriam necessárias? Engenheiros navais modernos que estudaram a arca estimam que seriam necessárias aproximadamente 300 a 400 árvores de grande porte. Estamos falando de árvores com diâmetro de 1 a 1,5 metros na base, árvores com 20 a 30 metros de altura. Cada árvore adulta pesando entre 3 e 5 toneladas. Agora pense, como derrubar uma árvore desse tamanho com um machado de bronze ou ferro primitivo?
Não estamos falando de uma motosserra moderna que derruba uma árvore em 20 minutos. Estamos falando de força bruta, técnica e muita paciência. Aqui entra o conhecimento técnico da época que muitos desconhecem. Os antigos desenvolveram técnicas sofisticadas de corte florestal. Eles usavam o que se chama corte em cunha direcional. Primeiro faziam um corte angular profundo em um lado da árvore, na direção que queriam que ela caísse. Esse corte tinha aproximadamente 1/3 do diâmetro do tronco. Depois, no lado oposto, faziam outro corte ligeiramente acima do primeiro. Entre os dois cortes inseriam cunhas de madeira extremamente dura, como carvalho, ou mesmo cunhas de pedra. Essas cunhas eram marteladas repetidamente com marretas pesadas. A cada golpe, a árvore cedia um pouco mais. As fibras de madeira se rompiam gradualmente. E, eventualmente, com um estrondo que ecoava pela floresta, a árvore caía exatamente na direção planejada. Um homem experiente, trabalhando sozinho, poderia derrubar uma árvore grande em 2 ou 3 dias de trabalho intenso. Agora multiplique isso por 300 ou 400 árvores. São centenas de dias apenas derrubando árvores. Apenas isso, sem contar o transporte, o processamento, a montagem. Mas Noé tinha ajuda? A Bíblia diz que ele tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Gênesis 6:10 os menciona, mas não especifica quando exatamente eles nasceram ou começaram a ajudar na construção. A tradição judaica e diversos estudiosos bíblicos sugerem que os filhos se casaram durante o período de construção. Gênesis 6:18 menciona: você e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Isso indica que quando a arca ficou pronta, os filhos já eram casados e adultos. Então, é razoável concluir que nos últimos anos, talvez nas últimas décadas do projeto, os filhos ajudaram. Mas os primeiros anos, provavelmente Noé trabalhou sozinho ou com ajuda mínima, e mesmo com ajuda posterior, a responsabilidade, a visão, a perseverança eram de Noé. Ele era o líder, o visionário, o que não desistia quando todos os outros duvidavam. Agora vem a parte mais trabalhosa: transportar a madeira. Árvores de várias toneladas precisavam ser movidas do local de corte até o canteiro de construção. E não estamos falando de 50 metros. Dependendo de onde estavam as melhores árvores, podiam ser quilômetros. Como fazer isso sem caminhões? Sem tratores? Sem guindastes? A resposta está nas técnicas milenares de transporte que a arqueologia nos revela. Roletes de madeira. Pegue troncos finos e retos, coloque-os perpendiculares sob o tronco grande que você quer mover. Conforme você empurra ou puxa o tronco grande, ele rola sobre os roletes. Os roletes de trás ficam livres, você os pega e coloca na frente novamente. É lento, é trabalhoso, mas funciona. Trenós de madeira puxados por animais de carga. Bois, cavalos ou mulas poderiam puxar trenós carregados com toras. Em terreno plano ou levemente inclinado, um par de bois poderia mover várias toneladas. Uso inteligente da topografia. Se você precisa mover uma tora morro, abaixo, usa a gravidade a seu favor. Sistemas de cordas e freios controlam a descida, impedindo que o tronco role descontroladamente. Rios e riachos usados como estradas líquidas. Madeira flutua. Se havia um rio entre a floresta e o canteiro, Noé poderia ter soltado os troncos na água e os recuperado rio abaixo. Cada tronco podia levar dias, às vezes semanas, para ser transportado. Imagine a cena. Noé, suado, enlameado, muscular, empurrando um tronco gigante com sistema de roletes. Centímetro a centímetro, metro a metro, hora após hora. E enquanto ele faz isso, os vizinhos passam, olham e riem. Noé, ainda construindo seu barco no meio do deserto? Vai chover quando, Noé? No próximo século? Seus filhos devem ter vergonha de ter um pai louco. A zombaria não era ocasional, era constante, era pública, era humilhante. 2 Pedro 2:5 chama Noé de pregador da justiça. Isso significa que ele não apenas construía em silêncio, ele avisava, ele alertava, ele dizia: Deus vai julgar este mundo. Arrependam-se.
venham para a arca. E as pessoas riam ainda mais. Imagine pregar por 100 anos e não ter uma única conversão fora da sua família. Imagine alertar milhares de pessoas e todas te ignorarem. Isso não é apenas desânimo, é uma tentação constante ao desespero. Mas Noé continuava. Porque sua fé não dependia da resposta das pessoas, dependia da fidelidade de Deus. Depois vinha o processamento da madeira, cortar as tábuas na espessura certa, criar vigas estruturais, longas e retas, preparar os encaixes, sistemas de conexão entre peças que não dependiam apenas de pregos, tudo feito com serras manuais de bronze ou ferro, com enxós, machados curvos para alisar superfícies, com plainas primitivas para deixar a madeira no formato exato. O trabalho era lento, extremamente lento, dolorosamente lento. Um carpinteiro experiente, trabalhando o dia todo, poderia produzir talvez 5 a 10 metros lineares de tábuas processadas. A arca exigia milhares e milhares de metros de madeira processada. Faça as contas. São anos só processando madeira. Agora vamos falar de algo que muita gente esquece ou ignora. O betume. Gênesis 6,14 diz claramente: revista-a de piche por dentro e por fora. Betume, ou piche, era uma substância impermeabilizante absolutamente crucial. Sem betume, a arca não seria apenas ineficiente, seria um caixão flutuante que afundaria em minutos. Cada fenda entre as tábuas, cada junção, cada canto precisava ser completamente selado. De onde vinha o betume? Na Mesopotâmia antiga, betume natural brotava de poços e fissuras geológicas no solo. Havia fontes de betume, conhecidas e exploradas pelas civilizações da época. Gênesis 14:10 menciona poços de betume no Vale de Sidim, mostrando que era um recurso conhecido. O betume era um material precioso, usado em construções e como impermeabilizante para reservatórios de água. Noé precisaria de toneladas dessa substância negra, viscosa e fedorenta. Como era aplicado? O betume sólido precisava ser aquecido em grandes caldeirões sobre fogueiras intensas. Quando aquecido, tornava-se líquido e podia ser aplicado com pincéis grandes ou derramado nas juntas. O cheiro era forte, sufocante, enjoativo. O calor do processo era intenso e perigoso. Queimaduras eram comuns. Inalação de vapores tóxicos causava tonturas e náuseas, mas era absolutamente necessário. Cada centímetro da arca, por dentro e por fora, precisava receber camadas de betume. Quanto tempo isso levava? Semanas, talvez meses. E aqui está algo que poucos consideram: a dimensão temporal dessa construção. Quantos anos Noé realmente levou para construir a arca? A Bíblia não dá um número exato e direto, mas podemos fazer inferências cuidadosas. Gênesis 5:32 diz: aos 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Gênesis 7:6 diz: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas vieram sobre a terra. Isso nos dá uma janela temporal de até 100 anos entre o nascimento dos filhos e o dilúvio. A tradição judaica, registrada em diversos midrashim, sugere que a construção levou 120 anos. Essa tradição se baseia em Gênesis 6:3, onde Deus diz: meu espírito não contenderá para sempre com o ser humano. Os seus dias serão 120 anos. Muitos interpretam isso não apenas como limite de vida humana, mas como um prazo de graça antes do juízo. Tem 20 anos de aviso, 120 anos de construção visível, 120 anos de pregação ignorada. Seja qual for o número exato, 100 ou 120 anos, estamos falando de décadas de trabalho contínuo. Imagine isso. Décadas. Você acorda todos os dias por décadas e vai para o mesmo canteiro de obras. Você martela os mesmos pregos, serra a mesma madeira, aplica o mesmo betume, dia após dia, semana após semana, ano após ano, década após década. Seus cabelos ficam grisalhos. Suas mãos ficam permanentemente calejadas. Suas costas doem constantemente. Seus joelhos rangem ao levantar. E a chuva? Nunca vem. O céu permanece azul.
O sol continua brilhando. A vida segue normal. Enquanto você constrói um barco gigante no meio do continente. A tentação de desistir não era ocasional, era diária. Todo dia, ao acordar, Noé tinha que tomar a decisão novamente. Vou continuar. Vou acreditar na palavra de Deus, mesmo quando não vejo evidências. Vou obedecer, mesmo quando todo mundo diz que estou errado. A teologia reformada nos ensina aqui sobre a perseverança dos santos. A verdadeira fé não é um momento de entusiasmo emocional. É uma vida de obediência constante e persistente. Noé não teve um fim de semana especial em um retiro espiritual, onde ficou empolgado por 3 meses. Ele teve décadas de trabalho duro, dúvidas silenciosas que assaltavam sua mente à noite e obediência inabalável que o levantava toda manhã. Porque sua fé não estava baseada em sentimentos flutuantes ou emoções passageiras. Estava firmemente fundamentada na palavra imutável de Deus. Filipenses 1:6 nos ensina: aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não apenas chamou Noé, ele o sustentou até o fim. Deus não apenas deu a ordem, ele deu a graça para completar. E aqui está a aplicação poderosa para nós hoje. Quantos projetos você abandonou porque não viu resultados rápidos? Quantas vezes você desistiu de um ministério porque depois de 1 ano não estava dando certo? Quantas arcas ficaram pela metade porque você cansou de esperar? Vivemos na era da gratificação instantânea. Pedimos comida e chega em 30 minutos. Queremos informação e Google responde em milésimos de segundo. Mas o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus funciona assim: semear, esperar, confiar, perseverar e então colher. Noé nos ensina que Deus não trabalha no nosso cronograma apressado. Ele trabalha no dele, e o dele é sempre perfeito, mesmo quando parece lento demais para nós. Comente agora. Você conseguiria trabalhar 20, 30, 50 anos em um projeto sem ver o resultado final? O que isso nos ensina sobre fé, paciência e confiança em Deus? Escreva nos comentários. Eu quero ouvir sua reflexão honesta sobre isso. Vamos agora para os detalhes técnicos e estruturais que fazem a Arca de Noé ser uma verdadeira maravilha da engenharia antiga. Imagine estar dentro da arca quase concluída, décadas após o início da construção. Você está no andar inferior. Olha para cima. Vê vigas massivas de madeira cruzando o espaço interno, criando uma estrutura rígida que distribui o peso. Vê colunas estrategicamente posicionadas que suportam os andares superiores. Vê a geometria perfeita do design divino. A divisão interna é absolutamente genial quando você para analisar. Gênesis 6:16 menciona um andar inferior, um segundo andar e um terceiro. 3 andares, não 2, não 4, 3. Cada andar tinha uma função estratégica específica no design geral. O andar inferior provavelmente abrigava os animais maiores e mais pesados. Elefantes, hipopótamos, rinocerontes, grandes bovinos, ursos, grandes felinos. Por que no andar inferior? Engenharia naval básica, centro de gravidade. Quanto mais peso você coloca na parte baixa de uma embarcação, mais estável ela fica. É como colocar pedras no fundo de um barco de brinquedo para ele não virar. Um navio com peso concentrado no topo é instável e vira facilmente. Um navio com peso concentrado embaixo é estável mesmo em mares violentos. O segundo andar poderia ter os animais de porte médio, suprimentos volumosos de alimento e os sistemas de armazenamento de água. Veados, cabras, ovelhas, porcos, caninos médios, felinos médios, aves maiores. Também seria onde a maior parte da comida ficaria estocada. Feno, grãos, frutas secas, raízes. O terceiro andar, mais próximo à abertura de ventilação no topo, seria para animais menores, aves, répteis pequenos e os quartos da família de Noé. Coelhos, roedores, aves diversas, répteis, anfíbios, insetos. E provavelmente um espaço habitacional para Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas.
8 almas que seriam salvas das águas do julgamento. Agora, vamos falar da abertura de 45 centímetros para a iluminação, mencionada em Gênesis 6,16. Muitas traduções dizem janela ou abertura, mas o hebraico, tentar novamente JM continuar, sugere algo mais complexo, uma abertura contínua que percorria todo o perímetro da arca. Não era uma janela pequena, era um sistema de ventilação de 45 centímetros de altura que corria ao longo de todo o topo da estrutura. Por que isso era crucial? 2 razões fundamentais. Primeira, iluminação natural. Sem eletricidade, sem lâmpadas, a única fonte de luz vinha dessa abertura. Durante o dia, a luz do sol penetrava por essa fresta e iluminava o interior da arca. Não uma luz forte, mas suficiente para enxergar e trabalhar. Segunda e mais importante, ventilação contínua. Uma embarcação fechada com centenas, talvez milhares, de animais dentro, precisa de circulação de ar constante e eficiente. Sem isso, todos morreriam por acúmulo de dióxido de carbono, metano e amônia em questão de dias. A amônia, vinda da urina de animais, é especialmente tóxica em espaços fechados. Pode causar queimaduras nas vias respiratórias, cegueira temporária e morte. Mas essa abertura no topo criava um fluxo de ar natural genial. Ar quente, úmido e contaminado, naturalmente sobe, é mais leve. Esse ar sai pela abertura no topo. Ar fresco externo, mais frio e denso, entra por baixo através de pequenas aberturas ou frestas. Cria-se uma circulação constante sem necessidade de ventiladores mecânicos. É o que engenheiros modernos chamam de ventilação por efeito chaminé, e funcionava perfeitamente com o design de 3 andares da arca. Agora vamos falar da porta, a porta única. Gênesis 6,16 menciona uma porta lateral, no hebraico petash, porta ou abertura, uma única porta, não várias, não uma em cada lado. Uma. E isso é profundamente simbólico na teologia reformada e na hermenêutica cristocêntrica. Assim como havia uma única porta para entrar na arca e ser salvo do dilúvio, há um único caminho para a salvação eterna, Jesus Cristo. João 10,9 ecoa isso perfeitamente. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A arca não é apenas uma história histórica de sobrevivência. É uma tipologia poderosa da salvação. Noé e sua família entraram pela única porta e foram salvos do julgamento divino sobre o mundo. Nós entramos pela única porta, Cristo, e somos salvos do julgamento eterno sobre o pecado. Fora da arca havia morte, dentro da arca havia vida. Fora de Cristo há condenação, em Cristo há salvação. E note algo crucial: quem fechou a porta? Gênesis 7,16 nos dá uma declaração teológica poderosa. E o Senhor fechou a porta. Não foi Noé, não foram os filhos de Noé, foi Deus. Deus mesmo, de forma sobrenatural, selou a entrada. Isso significa que a porta não era apenas um objeto físico, era um ato espiritual. Quando Deus fecha, ninguém abre. Quando Deus abre, ninguém fecha. Apocalipse 3,7 reflete isso. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. A soberania divina é total, absoluta, até no mecanismo de fechamento de uma porta. Mas voltando à construção física dessa porta, como seria uma porta capaz de permitir a entrada de elefantes, girafas e outros animais grandes? Engenheiros que estudaram as dimensões da arca estimam que a porta precisaria ter pelo menos 2 a 2,5 metros de largura e 4 a 5 metros de altura, grande o suficiente para os maiores animais terrestres passarem confortavelmente, mas não tão grande que comprometesse a integridade estrutural do casco da arca. Ela provavelmente era feita de tábuas extremamente espessas, talvez 15 a 20 centímetros de espessura, reforçadas com vigas horizontais e verticais, selada completamente com betume ao redor de toda a moldura.
e equipada com um sistema robusto de trancas internas, barras de madeira maciça que se encaixavam em suportes. Quando fechada e trancada, essa porta se tornava parte integrante da parede, indistinguível em termos de resistência. Agora vamos abordar as dimensões da arca novamente, mas sob uma perspectiva científica moderna fascinante. Em 1993, um grupo de cientistas do CRISO, Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering, fez algo extraordinário. Eles construíram modelos em escala precisa da Arca de Noé, baseando-se exatamente nas medidas bíblicas. E testaram esses modelos em tanques de ondas sofisticados, simulando condições extremas de mar. Os resultados publicados deixaram a comunidade científica impressionada. A proporção 35:3, comprimento, largura, altura. Dada em Gênesis oferece 1. Estabilidade excepcional, mesmo em mares extremamente agitados. Os testes mostraram que a arca poderia suportar ondas de até 30 metros de altura sem virar. Para contexto, ondas de 30 metros são consideradas mares fenomenais, as maiores e mais destrutivas, e a arca permaneceria estável, mesmo sendo golpeada repetidamente por essas ondas gigantescas. 2. Capacidade de carga máxima com mínimo de material estrutural. A proporção permite carregar o máximo de peso possível sem precisar de reforços estruturais excessivos. 3. Resistência a ondas vindas de qualquer direção. Diferente de navios modernos otimizados para uma direção específica, a arca não precisava ser direcionada. Ela podia flutuar livremente, sendo golpeada de qualquer ângulo, e permaneceria estável. 4. Movimento suave que minimiza o estresse nos animais e passageiros. A proporção cria um movimento de balanço relativamente suave, mesmo em mares agitados. Isso é crucial para evitar enjoo extremo e estresse em animais confinados por longos períodos. Como Noé, há aproximadamente 4.500 anos, segundo cronologias bíblicas conservadoras, sem computadores, sem modelagem 3D, sem testes em tanques de ondas, chegou a essas proporções absolutamente perfeitas? A resposta que a teologia reformada oferece é simples e profunda. Porque Deus é o engenheiro supremo do universo. Deus não apenas criou as leis da física, hidrodinâmica e resistência de materiais. Ele é essas leis. Ele as sustenta. Ele as compreende perfeitamente. E quando ele projeta algo, é perfeito. Não precisa de revisões. Não precisa de protótipos. Colossenses 1:16-17 declara: todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. As instruções para a arca não vieram da mente limitada de Noé, vieram da mente infinita de Deus. Agora, vamos abordar uma objeção comum que céticos levantam. Como caberiam tantos animais na arca? É uma pergunta justa que merece uma resposta detalhada e honesta. A Bíblia especifica em Gênesis 6:19-20. Você deverá trazer para dentro da arca 2 de todos os seres vivos, macho e fêmea, a fim de conservá-los vivos com você. E em Gênesis 7:2-3 adiciona uma distinção. De todos os animais puros, leve com você 7 casais, macho e fêmea. Mas dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Leve também 7 casais de chaves. Vamos analisar isso cuidadosamente. A palavra hebraica usada é min, frequentemente traduzida como espécie ou tipo, mas min não corresponde exatamente à classificação biológica moderna de espécie. Na taxonomia moderna, espécie é uma classificação muito específica e restrita. Mas min parece corresponder mais a um nível taxonômico mais amplo, possivelmente família ou gênero. O que isso significa praticamente? Noé não precisava levar 2 de cada raça de cachorro existente, pastor alemão, poodle, chihuahua, etc. Todas essas raças descendem de um tipo canino básico. Bastava levar 2 caninos ancestrais. Não precisava de 2 de cada subespécie de felino, leões africanos, leões asiáticos, tigres siberianos, tigres de Bengala, etc.
Bastava tipos básicos de felinos, dos quais todos os outros poderiam descender através de variação genética. Isso é genética básica. Um casal com alta variabilidade genética pode produzir descendentes com características muito diversas. Biólogos criacionistas, como os do Instituto de Pesquisa da Criação, fizeram estudos detalhados sobre isso. Eles estimam que existiam aproximadamente 1.000 a 1.500 tipos básicos, baramim em hebraico, de animais terrestres que respiram ar. Isso inclui todos os mamíferos terrestres, todas as aves, todos os répteis terrestres, todos os anfíbios. Note, peixes e criaturas marinhas não precisavam estar na arca. Eles sobreviveriam nas águas. Se considerarmos 1.500 tipos e levarmos um par de cada, exceto os limpos, que eram 7 pares, vamos calcular conservadoramente 1.400 tipos impuros. X2 dará 2.800 animais. 100 tipos limpos. X14 dará 1.400 animais. Total, aproximadamente 4.200 animais. Mais as aves, digamos, 200 tipos. X14 a 2.800 aves. Total geral, cerca de 7.000 animais individuais. Isso parece muito? Vamos ver se cabe na arca. A arca tinha 40.000 metros cúbicos de volume interno total. Se usarmos generosamente apenas 50% desse espaço para abrigar animais, reservando o resto para comida, água, circulação e moradia humana, ainda teríamos 20.000 metros cúbicos. Se cada animal ocupasse em média 1 metro cúbico de espaço, incluindo seu compartimento, circulação de ar, etc., caberiam 20.000 animais. Mas aqui está o fato fascinante: a maioria dos animais é pequena. Estudos de biodiversidade mostram que a vasta maioria dos animais terrestres tem o tamanho de um coelho ou menor. Ratos, pássaros, répteis pequenos, anfíbios, todos ocupam espaços mínimos. Os animais grandes, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, girafas, são exceções raras, não a regra. E mesmo desses, Noé não precisava levar adultos enormes. Poderia levar juvenis ou adolescentes. Um elefante jovem de 2-3 anos tem 1/3 do tamanho de um adulto, mas já é capaz de reproduzir quando chegar à maturidade. Quando você faz as contas cuidadosamente, com as suposições mais conservadoras, os números funcionam perfeitamente. Não apenas caberiam confortavelmente, com espaço sobrando. Mas agora surge outra pergunta legítima: como alimentar e cuidar de todos esses animais durante mais de um ano? Porque o dilúvio não durou apenas 40 dias. Esse é um equívoco comum. Gênesis 7:11 nos diz que o dilúvio começou quando Noé tinha 600 anos, no 2º mês, no 17º dia. Gênesis 8:13 e 14 nos diz que a terra secou completamente quando Noé tinha 601 anos, no 2º mês, no 27º dia. Isso é 1 ano e 10 dias na arca, mais de 370 dias flutuando, confinados, cuidando de milhares de animais. Como isso era possível? Aqui entramos em especulações baseadas em princípios bíblicos e científicos. 1. Planejamento e armazenamento meticuloso. Gênesis 6:21 diz claramente: você deverá ajuntar todos os tipos de alimentos para você e para eles. Noé não apenas construiu a arca, ele a estocou meticulosamente durante anos. Imagine, durante décadas de construção, ele também estava acumulando feno e forragem seca para herbívoros, toneladas e toneladas, grãos armazenados em recipientes selados, trigo, cevada, aveia, frutas secas e raízes que duravam meses, possivelmente carne seca, ou animais menores criados especificamente como alimento para carnívoros, água armazenada em grandes recipientes ou sistemas de coleta de chuva. O 2º andar, provavelmente, era majoritariamente dedicado ao armazenamento de alimentos. Com 13.000 metros cúbicos disponíveis apenas no 2º andar, havia espaço abundante para estoque de 1 ano. 2. Possível estado de hibernação ou dormência divina em alguns animais. Alguns estudiosos sugerem que Deus pode ter induzido um estado de letargia ou hibernação em certos animais. Isso reduziria drasticamente a quantidade de alimento necessária, a quantidade de água necessária,
a produção de resíduos, o estresse e agitação dos animais. É especulação? Sim, mas não é impossível. Deus, que milagrosamente trouxe os animais até a arca, poderia milagrosamente mantê-los em estado de baixo metabolismo. 3. Divisão de trabalho entre a família. 8 pessoas. 8 trabalhadores. Se cada pessoa fosse responsável por cuidar de aproximadamente 900 animais, e muitos estavam em hibernação ou letargia, o trabalho, embora intenso, seria gerenciável. Alimentação 2 vezes ao dia, limpeza de resíduos, verificação de saúde básica. Com sistemas organizados, compartimentos bem projetados, calhas para água, áreas designadas de resíduos, seria viável. 4. Design inteligente para minimizar trabalho. É provável que Noé tenha incorporado ao design sistemas de calhas que levavam água fresca para múltiplos compartimentos, simultaneamente. Pisos inclinados que permitiam que urina e fezes escorressem para áreas centrais de coleta. Aberturas no piso inferior que permitiam descartar resíduos diretamente no oceano abaixo. Sistemas de distribuição de alimento que minimizavam o trabalho de carregar comida individualmente. A engenhosidade humana, guiada pela sabedoria divina, pode criar soluções surpreendentemente eficientes. A teologia reformada vê nisso novamente a provisão divina, abrangente. Deus não apenas ordena o impossível e deixa você se virar. Deus ordena o impossível e depois providencia a capacidade de realizar os recursos necessários, a sabedoria para organizar, a força para perseverar, a proteção durante todo o processo. Filipenses 4,19 promete: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Noé experimentou isso de forma tangível, física, diária. Quando você lê sobre Noé estocando alimentos por décadas, está lendo sobre um homem preparando-se meticulosamente para uma promessa que ainda não havia se cumprido. Ele nunca tinha visto chuva cair por 40 dias e 40 noites. Ele nunca tinha visto uma enchente global que cobrisse até as montanhas mais altas. Ele nunca tinha flutuado em um oceano mundial por mais de um ano. Mas ele preparou cada detalhe como se fosse acontecer amanhã. Isso é fé que trabalha, fé ativa, fé prática. Tiago 2,17 nos ensina: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Noé tinha a fé que acreditava na promessa de Deus, e ele tinha as obras de construir, estocar e preparar por 100, 120 anos. Sua fé não era apenas intelectual. Eu acredito que Deus vai fazer algo. Sua fé era operacional. Eu acredito tanto que vou passar minha vida inteira me preparando para isso. Agora imagine o último dia de construção. Décadas, talvez mais de um século, após começar. Noé, agora com 600 anos pelos cálculos bíblicos, passa a mão nas tábuas ásperas da arca. Ele se lembra vividamente do primeiro dia. Lembra-se das primeiras árvores derrubadas, quando suas mãos ainda não tinham calos. Lembra-se dos primeiros pregos martelados, quando ainda duvidava se conseguiria. Lembra-se das zombarias dos primeiros vizinhos. Noé enlouqueceu. Lembra-se das noites chorando, perguntando a Deus se estava fazendo a coisa certa. Lembra-se dos momentos de dúvida profunda. E se eu estiver errado? E se ouvi errado? Mas Deus sempre o confirmava, sempre o fortalecia, sempre o sustentava. E agora, décadas depois, está pronto, completamente pronto. A porta está instalada e reforçada. O betume está aplicado em cada fenda. Os suprimentos estão estocados até o teto do segundo andar. Agora só falta uma coisa: a chuva prometida. E Gênesis 7,4 registra Deus dizendo: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. 7 dias. Uma semana. Depois de décadas de trabalho, ainda havia uma última semana de espera. Por quê? Porque Deus não enviou a chuva imediatamente, porque Deus é soberano até no tempo, até nos detalhes finais,
até no suspense. Essa última semana testou a fé de Noé de uma forma diferente. Não era mais a fé de trabalhar sem ver. Era a fé de esperar quando tudo estava pronto. É fácil ter fé quando você está ocupado. É mais difícil ter fé quando você está esperando. E naquela semana final, algo extraordinário aconteceu. Gênesis 7:7-9 nos conta. Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Os pares de animais puros e impuros, de aves e de todos os seres que se movem rente ao chão, macho e fêmea, entraram na arca com Noé como Deus lhe havia ordenado. Os animais começaram a chegar. Não foi Noé que os reuniu. Não foi uma operação logística humana. Eles simplesmente vieram. Milagrosamente, sobrenaturalmente, Deus orquestrou a chegada dos animais. Imagine a cena. Noé está dentro da arca olhando pela abertura e vê algo impossível. Vê leões caminhando pacificamente ao lado de gazelas. Vê lobos andando calmamente próximos a ovelhas. Vê ursos e veados, cobras e ratos, águias e pombos, todos convergindo para a arca. Sem luta, sem predação, sem caos. Como se uma mão invisível guiasse cada animal exatamente para onde precisava ir. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. A mão de Deus, invisível, mas inegavelmente real, estava dirigindo cada criatura. Isso nos ensina algo profundo sobre a soberania divina. Quando Deus tem um plano, até os instintos animais mais selvagens obedecem. Quando Deus está operando, o impossível se torna inevitável. Quando Deus ordena, toda a criação se alinha. Agora você entende? A arca não é uma história sobre carpintaria avançada ou engenharia naval. É uma história sobre obediência radical em face da zombaria universal e persistente. É uma história sobre perseverança inabalável quando ninguém, absolutamente ninguém, acredita em você exceto Deus. É uma história sobre provisão divina quando humanamente, logicamente, tecnicamente, parece completamente impossível. E, acima de tudo, é uma história sobre salvação soberana. Salvação que vem exclusivamente pela graça eletiva de Deus, através da obediência da fé de um homem escolhido, para a preservação de um remanescente determinado desde a fundação do mundo. Efésios 2:8-9 resume perfeitamente: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Noé não se salvou construindo a arca. Ele foi salvo porque Deus, em sua graça soberana incompreensível, o escolheu, o chamou e o capacitou. A arca era o meio visível, mas Deus era a causa real. Assim como hoje, a igreja é o meio visível da salvação. Mas Cristo é a causa real, efetiva, única. Entramos pela porta da fé em Jesus e somos salvos do dilúvio do julgamento eterno que virá sobre este mundo. Comente agora, o que mais te impressionou sobre a construção da arca? Foi o tamanho monumental, o tempo de décadas, a obediência inabalável de Noé, a engenharia perfeita, a provisão divina, o milagre dos animais chegando? Escreva nos comentários. Quero saber qual parte dessa história tocou mais fundo no seu coração. Chegamos ao fim dessa jornada extraordinária e transformadora pelo canteiro de obras de Noé. Mas antes de nos despedirmos, quero deixar não apenas uma, mas várias reflexões finais que podem mudar sua vida. A Arca de Noé não é, nunca foi, apenas uma história sobre madeira, betume, animais e um dilúvio antigo. É uma história sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós. É sobre todos nós que, em algum momento decisivo da vida, ouvimos o chamado inequívoco de Deus e nos perguntamos com medo e tremor: como isso é possível? Noé não tinha todas as respostas quando começou aquela primeira manhã. Ele não sabia exatamente como ia terminar quando derrubou a primeira árvore. Ele não tinha um cronograma detalhado dizendo: ano 1, derre árvores, ano 50, instale o teto. Mas ele tinha uma certeza inabalável, profunda, enraizada em sua alma.
Deus é absolutamente fiel. E essa certeza, essa fé simples mas poderosa, o sustentou através de décadas intermináveis de trabalho físico extenuante, zombaria pública, constante e humilhante, dúvidas silenciosas que assaltavam sua mente nas noites solitárias, momentos de desespero quando parecia que nunca terminaria. Teologia reformada, enraizada nas Escrituras, nos ensina uma verdade libertadora. A salvação é totalmente completa, exclusivamente obra de Deus. Noé não se salvou construindo a arca através de seu próprio esforço e mérito. Ele foi salvo porque Deus, em sua graça soberana e imerecida, o escolheu antes da fundação do mundo e o capacitou temporalmente. A arca era o meio visível e tangível, mas Deus era a causa invisível e eterna. Assim como hoje, a Igreja é o meio visível da salvação em operação, mas Cristo crucificado e ressuscitado é a causa real, efetiva, suficiente e única. Entramos pela porta da fé salvadora em Jesus e somos salvos eternamente do dilúvio do julgamento divino que certamente virá sobre este mundo caído. Então, qual é a aplicação direta, prática, transformadora para a sua vida hoje, neste exato momento? Talvez Deus esteja te chamando agora mesmo para construir algo que parece humanamente, logisticamente, impossível. Um ministério que parece grande demais para suas capacidades limitadas. Um casamento destroçado que precisa ser restaurado milagrosamente. Uma mudança radical de vida que assusta profundamente. Um projeto que exigirá anos, talvez décadas, de dedicação persistente. Uma vocação que fará com que outros zombem de você publicamente. E você está olhando para isso pensando com medo genuíno. É grande demais. Vai levar tempo demais. As pessoas vão zombar de mim. Eu não tenho capacidade. Lembre-se profundamente de Noé. Ele começou. Simplesmente começou. Um prego de cada vez, uma tábua de cada vez, um dia de cada vez, sem ver o fim, sem garantias visíveis, sem aprovação pública, apenas com a palavra de Deus ecoando em seu espírito. Faça isso. E no tempo perfeito de Deus, não no tempo apressado de Noé, mas no tempo soberano de Deus, a obra foi completada. Não desista da sua arca pessoal. Não abandone o projeto que Deus, em sua sabedoria infinita, colocou em seu coração. Não pare de martelar quando as pessoas riem. Não pare de construir quando os resultados demoram. Continue martelando com fé. Continue orando com perseverança. Continue obedecendo com confiança. Porque quando Deus ordena algo, Ele também, sempre, sem exceção, capacita para realizar. E quando a chuva finalmente cair, e ela sempre cai no tempo de Deus, você vai entender com clareza cristalina por que valeu absolutamente cada momento de obediência silenciosa, cada gota de suor, cada lágrima de frustração, cada momento de zombaria suportada. Tudo terá valido a pena. Agora eu quero genuinamente saber de você, da sua vida real. Deixe seu comentário detalhado abaixo. O que mais te marcou profundamente nessa história? Qual lição específica você leva para a sua vida hoje? Foi a perseverança de Noé? A fidelidade de Deus? A engenharia perfeita? A provisão abundante? Compartilhe nos comentários. Eu leio todos e respondo sempre que possível. E se você ficou profundamente intrigado, tocado, transformado com essa jornada bíblica, eu tenho uma notícia excelente. Você absolutamente não pode perder os próximos vídeos. Clique no vídeo que está aparecendo agora mesmo na tela e continue essa jornada transformadora pela Bíblia comigo. Se inscreva imediatamente no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa desesperadamente conhecer essa história incrível de fé e obediência. Pode ser um amigo desanimado, um familiar que está pensando em desistir, alguém que precisa de encorajamento. Deixe seu like valioso se você foi genuinamente impactado pelo que ouviu aqui hoje.
E mais importante ainda, deixe seu comentário compartilhando sua reflexão pessoal. Eu leio absolutamente todos eles e respondo na medida do possível. Sua participação constrói essa comunidade de fé. Que Deus abençoe você ricamente, abundantemente, em todas as áreas da sua vida. E lembre-se sempre, assim como Noé, você também foi chamado por Deus para construir algo eterno, significativo, transformador nesta geração caída. Algo que vai sobreviver ao dilúvio do tempo e permanecer na eternidade. Não desista facilmente. Não pare prematuramente. Continue construindo fielmente. Sua arca está sendo construída. Cada dia de obediência é uma tábua pregada. E quando o julgamento vier e virá, você estará seguro. Não porque você construiu perfeitamente, mas porque Deus salvou soberanamente. Até o próximo vídeo, meu amigo, minha amiga. Continue firme na fé. Continue forte na obediência. Continue fiel ao chamado.